Travou a internet. Vamos com calma. Ih, peraí, você deu um... Será que é a minha? Talvez seja a minha, mas talvez Voltou, seja a sua. Mas voltou. Voltou, vai. Deixa eu ver se a minha internet tá até aqui no cabo mesmo, porque se não tiver... Não tá, né? Não tá. Novata nesse lance de gravação. Ah, e ela é uma neném. Garoteei aqui. Garoteei. E começou mais um Papo de Bancada aqui no canal da Sociedade Brasileira de Dublagem. E hoje, como vocês viram aí no título, vamos falar um pouquinho sobre o abrasileiramento de nomes ou palavras em outro idioma. Existe um contexto meio paradoxo, assim, do que é versão brasileira. Sim, versão brasileira. Então é interessante que a gente traga um quê da nossa língua pro que a gente tá fazendo. Senão seria só tradução. Mas ao mesmo tempo tem a obra. A obra é original, né? Ou a obra é inspirada em alguma coisa que já existe. Então, o quanto que a gente muda que não desrespeitaria a obra em si. Ao longo dos anos eu sinto que mudou o modo como a gente faz isso na dublagem, justamente porque tem uma questão filosófica aí, um pouco um paradoxo de ética mesmo, sabe? Eu não sei se eu entendi bem. Tá, vou do começo então. Porque antigamente as pessoas mudavam muito na dublagem. Por exemplo, tem a famosa dublagem do Primo Cruzado, em que tudo é modificado para que as coisas aconteçam no nosso contexto. Então o cara era estrangeiro, ele era caipira de Minas, sei lá, acho que era de Minas. E aí, pra justificar tudo isso, não entra no quesito das palavras, mas eu acho que tem um fundo meio parecido, que é você traz pra nossa versão. Mas, a partir do momento que a gente tem acesso, livre acesso à tradução, ao original, né, a botar a legenda, tá tão fácil em todas as plataformas de streaming, tem cinema, dublado e legendado, tudo é muito fácil de acesso, a gente perceberia que a obra tá sendo mudada. Então não pode mais ser tão leviano você simplesmente botar em português porque é mais parecido com a gente. Teria que entender qual é a melhor forma de fazer isso e por que fazer isso. Não é só porque o nome da personagem é Rita que a gente vai ter que botar Rita na tradução, a não ser que faça sentido, sabe? O que eu sinto é isso, que a gente tem que, a direção principalmente, os clientes têm que pensar nisso de forma inteligente para que essa tradução faça sentido, esse abrasileiramento de termos faça sentido, e não só faz porque a gente tá dublando em português, então modifica isso aí. Sim, você falou uma coisa importante, que é essa questão do cliente, né, estar próximo, porque assim, quando é um projeto grande e de muita importância, um blockbuster, o cliente tá lá em cima vendo cada processinho. Às vezes quando é uma série que, não tô dizendo que não é importante, mas às vezes que tá ali no dia a dia, na rotina, o cliente não fica tão em cima, só em coisas muito específicas. Mas, por que comecei a falar isso? Ai, droga, eu tava com uma linha de raciocínio aqui, foi pra outra aqui fui pro multiverso errado aqui, sabe? Oh, eu entendo perfeitamente. Você falou uma coisa importante, que o cliente estar envolvido nesse processo é importante. Por exemplo, Harry Potter. Tudo bem que Harry Potter era livro e teve toda a questão da tradução do livro para poder fazer toda essa tradução dos nomes, tudo dos feitiços, que quando trouxe pro filme foi muito mais fácil, era simplesmente pegar ali do livro, né? É que tem diferença, quando o dublador tá lá na bancada, ele pensa numa coisa uma piada que é mais brasileira ou um trocadilho e faz ali na hora, funciona super bem. É diferente isso de uma tradução super pensada, de vamos traduzir o nome James Potter para Tiago Potter. É outra coisa de você fazer uma piadinha ali na hora, putz, vamos botou, beleza, provou, o cliente gostou, foi embora. E esse caso dos Incríveis, que a gente já falou num outro vídeo, desse lado. A gente já falou num outro vídeo aqui, que a gente analisou ali nos vídeos dos Incríveis, que tem toda a tradução do nome da família, que chama o pai, que era Robert, que chama de Roberto, o Bob, até o Bob, que é a abreviação de Robert, vira Beto. Isso traz muito pra gente essa abrasileirarização. Enfim. Trazer pro Brasil, que o negócio de estar pro Brasil, né? Estar pro Brasil. Aí eu acho, e queria trazer para um outro ponto, que é uma coisa até que você já deve ter visto isso muito, você que está assistindo aí deve ter visto isso muito, que quando a gente não traduz o nome, por exemplo, não traduziu Robert. Pegar o exemplo do Robert, né? Não é uma coisa que acontece, mas imagina assim, que manteve-se o nome Robert. Tem um diálogo de duas pessoas falando. Um fala, o Robert não sei o que lá. E o outro fala, o Robert não sei o que lá. Às vezes acontece isso porque hoje em dia a gente dubla separado. Tem um exemplo que acontece muito comigo, inclusive, que é dublando o Ladybug. Tem que falar várias vezes a palavra miraculous. Em inglês é miraculous. Em português teve que ficar
Miraculous. Tô exatamente o modo, a palavra, né, em inglês, mas a pronúncia em português. E aí isso tem que ser reforçado o tempo todo pela direção. Porque se você decide um nome, né, não, vamos botar o nome original, vamos mudar, vai ser assim. Ou, não, vamos fazer o original, e o original fala assim, exige que o diretor esteja atento. Porque é bem triste quando a gente vê a mesma coisa sendo chamada de 2 nomes diferentes. Significa que passou do ator, do dublador, às vezes ele não sabe, então às vezes não é culpa dele, mas passou pelo dublador, pelo diretor, pela remixagem, pela revisão final e foi ao ar. Então significa que não teve real essa percepção aguçada de várias pessoas do processo de produção de uma dublagem. Então isso é uma coisa que tem que ficar ligado mesmo. Fez a escolha? Às vezes não faz a escolha, às vezes o cliente não pensa nisso, às vezes o diretor simplesmente segue o nome original e tudo bem. Mas se mudou é uma coisa que realmente tem que estar ali, prestando atenção. Tem muitos diretores que pedem do cliente a pronúncia. Então, toma, tá no e-mail tal. Aí, como é que é esse nome? Esqueci, vou dar uma olhada aqui no e-mail. Aí olha o e-mail, ouve de novo, me põe pra ouvir e faz isso com todo mundo pra não correr o risco de mudar o nome, porque não tá brasileirado, não tá tão fácil quanto poderia. Porque não basta simplesmente a gente ouvir ali na hora, né? Tipo, o que ele falou? E tem que ficar ouvindo ali na fala do personagem. Bem melhor quando vem isso. Inclusive, não sabia disso. Sim, acontece muito. Tem umas novelas turcas que a gente dubla de vez em quando, que os nomes, nossa senhora, nem o diretor que tá ali ouvindo o mesmo nome há um mês realmente compreendeu qual é a melhor forma de trazer essa pronúncia diferenciada. E aí esse, por exemplo, é um exemplo legal de trazer. É uma novela turca. Se passa com costumes completamente diferentes dos nossos. É uma novela que não tem beijo na boca, por exemplo. É uma novela que tem essa coisa de pegar na mão como se fosse uma coisa muito adolescente. Tem um quê diferente da nossa telenovela, por exemplo. Então, se você tirar um nome, tipo... como é que era o nome da personagem que eu fazia? Era muito... Nossa, nunca tinha ouvido na vida. Eu esqueci. Tá vendo? Porque eu não conheço, não tenho familiaridade com nada, mas todos os nomes eram assim. E é interessante que o nome seja diferentão, porque te dá um pedacinho da cultura que você tá dublando. Que você está assistindo mesmo que dublado. Nesses casos, é interessante não mudar o nome, porque você tá deixando claro ali que se passa na Turquia, pelo amor de Deus. Mas em casos como Os Incríveis, em que é uma família e você quer muito que todo mundo se identifique com essa família, isso é o tipo de coisa que a Disney faz muito. Todos os países, eles querem que todos os países se familiarizem com aquela família. Então, todos os nomes que podem ser trazidos para próximo do público daquela região, eles vão fazer isso para que todo mundo olhe e fale: aquele bebê parece muito filho de não sei o que lá, ou essa menina parece eu, que não sei o que, sabe? É interessante até, isso que você falou, a Disney, ela faz muito isso. No próprio Zootopia, tem, se você pegar diferentes versões do filme em diferentes países, o âncora do jornal, que tá ali anunciando, ele é um animal diferente. Até no Divertidamente, tem um momento que o pai tá querendo dar comida pra filha, e no original ela tá querendo dar brócolis, e ela, não quero. E se não me engano, em algum país da Ásia, ele, ao invés de dar brócolis, ele vai dar nabo pra ela. Porque lá, o brócolis é considerado uma comida que as crianças gostam. Então, se tem todo esse carinho na animação, por que não vai ter na dublagem, né? E aí a gente, quando tem esse tipo de carinho e cuidado, a gente percebe que os termos abrasileirados, eles não são só simplesmente jogados lá. Eles são pensados. E isso sempre reflete numa produção muito melhor, numa produção mais bem feita. E claro, mais bem dublada, porque tudo isso é analisado com carinho, levado em conta quem tá assistindo, a persona que tá recebendo esse produto. E aí reflete na gente que tá assistindo e acha tudo muito maravilhoso. Tem um monte de magia acontecendo nos cantinhos que a gente nem se dá conta. Tá. Então, é isso. Adoro quando a gente traz essas coisas que tem muito a ver com os bastidores, que vocês não têm a menor ideia, e é muito legal de falar sobre. E deem a opinião de vocês aqui nos comentários, se fizer sentido. Se tem algum abrasileiramento que vocês gostaram muito ou que vocês detestaram e por quê. Porque é muito interessante saber como isso chega não só em quem está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, mas em público, em gente que consome. Então vou adorar ouvir essas histórias, eu e Glauco com certeza. Então joga aqui nos comentários se você tiver alguma história dessa. Acabou!